gracias. ¿Me pueden oír? Sí. Sí. Eu voy a intentar hablar en portugués, porque lo mejor que consigo, que puedo es un portuñol, como, como pueden ver, espero que me entiendan. Começo por agradecer mucho estar aquí. Es un placer con varios amigos ao longo del día, en particular en este panel. Voy a empezar. ¿Consiguen compartir? Bien. Não sei se estão a ver a apresentação. Sim, se ve bem. Eu não corro o risco de repetir nada do que foi já dito e muito bem pelos anteriores ponentes, porque tudo o que eles disseram foi melhor dito do que alguma vez eu irei dizer e, portanto, não corro esse risco, apesar de eu ir tocar em temas de alguma forma semelhantes, mas de facto muito já foi dito, aquilo que eu gostaria de dizer, e melhor dito certamente. Vemos aqui mais uma imagem da Península Ibérica à noite, também pelo satélite, também pela câmara do VIRSE. Dá para ver em particular o caso português, que é nesse que eu me vou focar um pouco mais, isto porque ele é válido para todos e sobretudo porque o que quer que façam nas regiões vizinhas a Portugal, de norte a sul, da Galiza, a Andaluzia, se calhar até mesmo Catalunha, dependerá do que fizermos aqui em Portugal e por isso tudo o que fizermos mal irá parar às regiões vizinhas e, portanto, o controle do lado português é fundamental para que seja possível também desenvolver projetos para lá da nossa fronteira. Simplificando a definição de poluição luminosa, ou contaminação lumínica, podemos dizer que qualquer fotão à noite é efetivamente contaminante, fotão de origem artificial, e portanto isto vai um pouco contra algumas ideias que por vezes, e lá iremos daqui a uns instantes, se tenta passar, por exemplo, do lado dos promotores de iluminação ou da indústria, de que existem luzes, fontes de luz que não produzem poluição luminosa. Ora, isso é naturalmente um erro. Eu não vou falar nisto tudo que está aqui, habitualmente mostro este slide para falar das várias fontes de poluição luminosa, mas há algo que eu queria, lembrar, que é o que é raramente referido também por parte, por exemplo, da indústria, que é a reflexão no solo, que é também muito importante e, portanto, por mais esforços que se façam para controlar, por exemplo, o cone de luz dirigido para baixo, se o fluxo luminoso for muito elevado, o que vai acontecer é que vamos ter também reflexão no solo e isso vai contribuir naturalmente para o aumento da poluição luminosa. Os efeitos já foram referidos anteriormente, sabemos dos efeitos na astronomia, desde logo, quer na profissional, quer ao nível amador. Sabe-se hoje também muito dos efeitos no meio ambiente. Se inicialmente apenas se referiam os efeitos na astronomia, hoje há reuniões, congressos apenas praticamente só sobre os efeitos no meio ambiente da iluminação artificial à noite e, portanto, hoje é difícil, estamos a ver que se a poluição luminosa antes era um tema, quase uma curiosidade,
hoje em dia é preciso escolher de que é que se vai falar em poluição luminosa, tal é a abrangência, tais são os campos em que a poluição luminosa afeta. A paisagem, porque a noite é paisagem também. Nós normalmente falamos da paisagem diurna, vemos um parque nacional, um parque natural, e podemos apreciar muito todo o relevo ou o arvoredo, mas a noite faz parte da paisagem, isto é, o que será um ambiente dito natural se a nossa noite passa a ser um clarão, se passa a ser uma mancha branca com poucas estrelas. Portanto, a paisagem é também afetada pela poluição luminosa. Claro, podíamos falar do consumo de energia, porque tudo o que seja a mais envolve consumo energético e por isso, em particular, hoje em dia que estamos com uma crise energética, não é tanto uma crise energética porque nós energia temos, consumimos é a mais. E outros efeitos, eu não vou falar agora neles. O nosso inimigo, em particular aqui em Portugal, é efetivamente o LED branco. Inimigo porque ele é muito mal utilizado, é utilizado praticamente em todos os locais, com uma intensidade, um fluxo luminoso exageradíssimo, como podem ver neste exemplo, em que não circula ninguém durante a noite. E, portanto, quando se fala de um LED com controlo da poluição luminosa, que vem muitas vezes publicitado na indústria, a única forma de controlar a poluição luminosa é com o interruptor. Não há outra forma de controlar ou reduzir, ou eliminar, melhor dizendo, reduzir sim, mas eliminar a poluição luminosa, a única forma é o interruptor, porque desde que ele está ligado, desde que uma luz à noite está ligada, ela é potencialmente uma fonte de poluição luminosa. Isto é apenas uma curiosidade. Eu desde 2016 que tenho numa pesquisa Google, um alerta Google com iluminação pública, já tenho 1159 portanto, resultados, o que quer dizer que, e todos eles, ou a maior parte deles, é relativo a novas instalações LED. Sempre com o argumento da maior eficiência, quase sempre também segurança, mas isso é outra questão, mas eficiência vem lá sempre. Já agora, por vezes, também vêm acidentes de automóvel contra um poste de iluminação pública, mas são raros no meio da quantidade de instalações novas que vêm referidas nesses alertas. Bom, e temos aqui um exemplo muito... Enfim, isto diz quase tudo sobre a ideia que se tem dos LEDs e a ideia que é passada dos LEDs. Eles são louvados como a melhor invenção desde, não sei, talvez o sorvete gelado, qualquer coisa, porque a ideia que proporciona uma boa luz, proporciona uma luz igual à da Lua, é totalmente errada, está muito difundida e a verdade é que com ele estamos, com os LEDs brancos e com a forma como estão a ser instalados em massa, estamos a perder efetivamente a noite. E para termos uma ideia de um valor normal em Portugal, em muitas situações, temos aqui um candeeiro que foi substituído, tanto de luz de sódio, do porto de sódio, que foi substituído por 2 LED, como estão a ver na imagem. Passamos de cerca de 26 lux para cerca de 100 lux com estes 2 candeeiros. E quando se compara, como anteriormente se fez, à luz da Lua, repare que estamos a falar de valores de cerca de 400, entre 400 a 1000 vezes a luz que recebemos na Lua, no Sol. Temos aqui um exemplo, por exemplo, no Alqueva, tanto próximo da Extremadura, um exemplo infeliz, que esperemos que seja corrigido, se não foi ainda, de iluminação de uma pequena aldeia, onde inclusive existe um observatório astronómico, e
cometeu-se este erro de iluminar desta forma, mas não, este é um exemplo que em particular eu estudei, mas como este há muitos, infelizmente. Isto leva-nos a um conhecido paradoxo. Toda a gente na área da contaminação lumínica o conhece, o paradoxo de Jevons, que nos diz que, de facto, durante uma inovação tecnológica, esse fator de inovação cria uma grande atração por esse meio, seja o qual for, no caso será a iluminação LED, e quando haveria uma oportunidade para reduzir, precisamente porque ele é mais eficiente, reduzir o consumo, o que acontece é que essa atração provoca um maior consumo. E, portanto, quando tínhamos a oportunidade para reduzir o consumo, aumentamos, em particular, a quantidade de luz. Bom, uma questão que Salva Bará já referiu muito importante é a questão da eficiência energética. Efetivamente, não faz sentido falar muitas vezes em eficiência energética. De facto, só faz sentido falar em eficiência energética quando há necessidade de uma determinada tecnologia, quando há necessidade de luz. Por exemplo, se iluminarmos uma ponte, podemos dizer, como se vê muitas vezes, que esta ponte foi iluminada com LEDs muito eficientes. Bom, mas essa eficiência serve para quê? Se nós estamos a gastar energia que não é necessária. E, portanto, a questão da eficiência energética que é muito utilizada como argumento para instalar mais luz, tem muito que se lhe diga. E quase sempre, quando se fala em nova iluminação e nos impactos e na eficiência, os impactos da luz são efetivamente preteridos, ou seja, nunca se fala nesses impactos, ou quando se fala diz que há um controlo da poluição luminosa, mas de facto esquecem-se os argumentos da qualidade espectral e da quantidade de luz utilizada. E, efetivamente, como este gráfico mostra, a luz tem vindo a aumentar, porém sem que haja, efetivamente, necessidade desse aumento. Isto é, a eficiência aumentou, o que permitiu utilizar-se mais luz consumindo a mesma energia, por exemplo, podemos pensar assim para simplificar, mas de facto podemos questionar, mas para que mais luz? Sim, pode-se, mas não é necessária. Outra questão também já foi referida anteriormente, mas que é muito importante para mim, que é a questão da responsabilidade social, isto é, nós quando contaminamos num local, isto é, quando estamos a criar uma nova instalação de luz numa cidade ou numa vila, seja onde for, essa luz não fica retida aí, isto é, nós estamos a prejudicar regiões muito afastadas do local em que está a ser criada essa nova fonte de iluminação. E por isso há uma responsabilidade que não fica apenas no local, não basta uma autarquia dizer, mas isto é connosco. Não, porque o que está ali a ser feito vai ser projetado para fora. Uma questão do ruído, eu posso fazer muito ruído num local, mas sei que esse ruído não vai ficar ali, vai ser projetado para outras regiões e, portanto, existe uma responsabilidade que não fica apenas nesse local. Bom, este mapa já foi, naturalmente, e é muito conhecido, mas já foi mostrado anteriormente, mas só queria mostrar, por exemplo, o caso do Porto, que, como é fácil ver, talvez ultrapasse o nível 9 e vá para o nível fictício 10. Temos aqui outra fotografia do Porto. O Porto é um exemplo que eu costumo dar muitas vezes, não só porque vivo aqui, mas porque há medições feitas aqui que podemos, inclusive, comparar com uma região que já vou adiante mostrar. E repare-se que o que está a acontecer é o crescimento da luz está a ser notório, repare-se na evolução, em particular da faixa costeira, como o Salva Bará referiu anteriormente, mas prolongando até Lisboa, até Setúbal, é ainda maior, portanto, são de facto muitos quilómetros em que não é possível ver a Via Láctea, e pior do que isso, se calhar. A tendência
terá de ser, a partir de agora, o contrário, é fazer crescer aquelas zonas mais escuras de maneira a reverter esta tendência. Se nada fizermos, estamos a caminhar, isto é um pouco como as alterações climáticas, nós não estamos a fazer o suficiente e não sabemos qual vai ser o futuro. Em relação à eliminação, está-nos a acontecer o mesmo e está a acontecer aos nossos olhos e nós não estamos a fazer o suficiente. Temos aqui a variação da eliminação entre 2012 e 2016 e repare-se, portanto o vermelho é naturalmente pior, repare-se o caso particular da costa portuguesa. E temos também o mérito de estar nas piores, temos os municípios com os piores índices de iluminação da Europa. Este mapa, apesar de estar ali o nome de Salabará, a responsabilidade é minha, portanto qualquer erro que esteja ali é da minha responsabilidade, foi um trabalho feito há algum tempo, mas que mostra também a diferença em particular, neste caso, entre a Galiza e Portugal. E por pior que seja a Galiza, e tem muitas situações mais, repare-se que Portugal está numa situação de facto grave, na costa em particular, e mesmo o interior. Felizmente a Galiza tem, e espero que se propague aquela mancha azul, que se propague para Portugal, que deixa, porque de facto nós precisamos de algo assim. Para terminar, estes são dois fotómetros TESS em colaboração com a equipa de Jaime Zamorano, da Universidade Complutense, que estão instalados no Porto, e eu só queria muito rapidamente mostrar estes dois exemplos. Isto é, à esquerda, o TESS, que está na Universidade Complutense, Madrid, e à direita o que está aqui na Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto. Comparem-se as áreas metropolitanas, mais ou menos iguais, compara-se a população, portanto, Madrid tem cerca de 4 vezes mais, arredondando, do que o Porto. A densidade populacional de Madrid é quase 3 vezes, enfim, mais 3 vezes, se calhar, superior à do Porto, e porém conseguimos ter um céu pior do que Madrid. Alguma coisa está errada aqui, nós usamos muito mais luz e Madrid, obviamente, tem problemas de contaminação lumínica graves a corrigir, mas o Porto também. Para terminar, então, eu se calhar já ultrapassei o tempo, peço desculpa. O que é que há a fazer para restaurar a noite? E é isso que se trata, porque nós perdemos a noite e temos de a restaurar se queremos efetivamente melhorar as condições globais, desde o ambiente até à simples observação do céu noturno. É fundamental haver não só ações pedagógicas, mas também legislação e regulamentação. Nós temos apenas uma recomendação ao Governo nesse sentido, mas o Governo não está obrigado a fazer nada porque é uma recomendação. Portanto, não há limites máximos para a luz. É fundamental continuar a investigação, que é de altíssima qualidade, e difundir os seus resultados, isto é, eles têm de ser aplicados. Não basta... A indústria, por exemplo, sabe que existem esses resultados e avança com algumas ideias que, à partida, são de acordo com esses resultados, mas não, muitas vezes não são. E, portanto, é importante que haja difusão desses resultados. E é fundamental a sensibilização e o diálogo com todas as partes envolvidas, porque para uma instalação de luz, seja o qual for, há muitas partes envolvidas, mas é fundamental dialogar com, desde, por exemplo, biólogos que saberão os efeitos potenciais de uma determinada espécie, com arquitetos, o que é que podem fazer para diminuir esses impactos. Bom, há uma série de diálogos a levar a cabo. E, portanto, para terminar, para recuperar o equilíbrio ecológico e o próprio bem-estar, porque observar o céu é uma fonte de bem-estar, como quem vive na Extremadura, em particular, sabe que tem, de facto,
céus magníficos, é fundamental recuperar então o escuro como parte da natureza e da paisagem. Finalmente, só uma última ideia que é fundamental, que é, de facto, a educação é um caminho para lá chegar. O problema é as próprias crianças, muitas delas, não sabem o que é um céu escuro. E, portanto, nem sequer o procuram porque não sabem o que é. Isso é uma dificuldade que existe. Obrigado. Gracias.